agosto, sábado de agosto, mês da Juventude Batista, e nós estamos mais uma vez na nossa igreja para fazer acontecer a segunda edição do Pergunte ao Pastor. A primeira foi um grande sucesso, a gente teve muitos irmãos conosco, perguntas difíceis de responder, e o pastor, honrou, né? A gente ainda corria com o relógio, mas ele foi respondendo de pouquinho em pouquinho até que deu. Hoje a gente vai ver se ele vai conseguir essa proeza. A gente tem algumas perguntas a mais nesta segunda edição. Os irmãos participaram tanto com perguntas na caixinha, quanto com perguntas enviadas onlinemente. E ele já está aqui para responder tudo. Então, pastor, venha cá, a gente vai orar para iniciar. E na sequência, o irmão já pode, se quiser trazer a Bíblia, viu, pastor? Eu acho que vai ser necessário. Pastor, preciso de Bíblia. É bom. Contribui bastante. Aí tem uns irmãos achando que sabem de cor a Bíblia. É complicado. Então eu vou orando, tá, pastor? Para o senhor encontrar a Bíblia, a palavra do Senhor. Pode ser que ela seja. Tem uma pergunta especificamente que o irmão citou a Bíblia. Então pode ser que ele queira, né, conferir. Venha cá. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte. Vamos orar pela vida do nosso pastor e pelas nossas vidas aí. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Jesus, pelo privilégio de sermos chamados filhos teus. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos concede mais um tempo de vida, mais um tempo de saúde física. E é muito bom, é maravilhoso, Pai, estar na tua casa, te servir, fazer parte da tua obra na terra, Pai. Estamos em obra neste mês e as nossas vidas estão em obra até que um dia as trombetas soarão e nós estaremos com o Senhor. E só então a obra estará completa. Nessa tarde, noite, nós te pedimos, Pai, que nesse tempo a gente possa ser alcançado por uma novidade, possa ser alcançado por uma nova reflexão, por um detalhe que eu não tinha pensado antes, através das respostas e da vida do nosso pastor, que tanto nos tem abençoado, Deus, com conhecimento da tua palavra, com uma vida de serviço a ti. Fala através dele, cuida de nós e que seja um tempo proveitoso na tua presença. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho, Santo Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu, pastor? Meus amados irmãos, nós estamos aqui hoje, eu estou rindo de nervosismo, porque estou me sentindo no vestibular, né? Estou aqui tentando imaginar as perguntas que vão chegar aí, mas quero crer que Deus há de nos iluminar e haveremos de conseguir responder as perguntas à luz da palavra de Deus. Nesse tempo em que nós estamos celebrando o mês da juventude, com esse tema tão especial, estamos em obras, Filipenses 1:6, né? Oi. E estamos também em obra na construção de nossa igreja. Dia 25 de outubro, nós estaremos aí inaugurando o nosso novo santuário. Estamos nessa jubilosa expectativa e, ao mesmo tempo, os jovens, de maneira tão graciosa e feliz, estão trabalhando esse tema, porque também as nossas vidas verdadeiramente estão em obra, sendo trabalhadas pelas mãos do nosso oleiro, o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Pastor, então quer dizer que a juventude não mandou com devida antecedência as perguntas? Mandou, eu estou aqui muito enraivecido. Oh, que isso! Não faça isso, a gente fica triste com o pastor enraivecido. Acho que o pastor nem tem direito de ficar enraivecido. Enraivecido estou. Vai ser tranquilo, pastor. Nós dividimos as perguntas, a gente recebeu. O nosso novo santuário, estamos nessa jubilosa expectativa e, ao mesmo tempo, os jovens, de maneira tão graciosa e feliz, estão trabalhando esse tema, porque também as nossas vidas verdadeiramente estão em obra, sendo trabalhadas pelas mãos do nosso oleiro, o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Pastor, então quer dizer que a juventude não mandou com devida antecedência as perguntas? Mandou, eu estou aqui muito enraivecido. Oh, que isso! Não faça isso, a gente fica triste com o pastor enraivecido. Acho que o pastor nem tem direito de ficar enraivecido. Enraivecido estou.
Vai ser tranquilo, pastor. Nós dividimos as perguntas. A gente recebeu, viu lá o que tinha chegado. Algumas foram enviadas pelo computador, outras foram colocadas, né, os papelinhos nas caixinhas. Estou até com os papelinhos aqui. Nós dividimos em 4 etapas: vida cristã e dilemas práticos, textos difíceis e mistérios bíblicos. Vai ter que revelar mistérios bíblicos. Teologia, salvação e os grandes dilemas. E, por último, ministério pastoral, que tiveram novamente, como da outra vez, algumas perguntinhas também. Então, vamos lá. O nosso primeiro tema é vida cristã e dilemas práticos. A primeira pergunta que nós recebemos foi curiosa, foi: pastor, sobre a cremação, qual a posição do pastor e dos batistas? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque ajuda a esclarecer uma série de outras dificuldades. Não há nenhum entendimento na fé cristã contrário à cremação. Não existe nenhum entendimento contrário. Nós entendemos com toda a firmeza que o nosso Deus é absolutamente poderoso para fazer infinitamente mais, não é, do que a gente pode imaginar. A Bíblia diz que, de fato, naquele dia em que a história da humanidade vai se encerrar aqui na Terra, Deus vai trazer de volta os nossos corpos. E isso está, inclusive, no credo, né, que nós cremos na ressurreição dos corpos. E de modo que Deus há de fazer essa obra. Não importa a forma como o corpo se dissolveu, se desfez, seja sepultado, ou queimado, ou afogado, não é? Certo é que Deus, de maneira extraordinária, vai trazer os nossos corpos restaurados, não é? A exemplo do que aconteceu com Jesus. Jesus é o nosso exemplo, não é? Ele é o primeiro que ressuscitou de fato após o sacrifício remidor de Jesus. E Jesus ressuscitou corpo e espírito. O corpo dele, um corpo glorificado, que não estava mais limitado às dificuldades do corpo físico. Tanto é assim que a Bíblia nos diz que ele apareceu para os discípulos numa casa fechada. Ele apareceu ali para os discípulos. Então, um corpo que não está sujeito às limitações físicas. A Bíblia diz que é um corpo glorificado. De modo que o cristão não precisa ter nenhuma dificuldade com a questão da cremação. Muito bem. Então, não é pecado cremar? Não, absolutamente. Ok. A outra pergunta que também veio ainda sobre vida cristã e dilemas práticos foi: crente pode ter tatuagem? Não existe nas Escrituras nenhum texto específico que nos dê uma segurança quanto a esta prática. Nós não recomendamos, não significa que seja pecado, que seja errado, que não se possa fazer, não é? Mas a recomendação é que não se faça. Por quê? Quando você marca o seu corpo, seja com que marca for, você, num futuro, pode ter algum descontentamento com aquilo. E aí não tem como voltar atrás, não é? A Bíblia também tem algumas posições que diz que a gente não deve marcar o corpo como gado, não é? Mas é um texto sagrado que está nas Escrituras, no Velho Testamento, e tem alguns estudiosos que entendem que esse texto não se aplica especificamente ao que hoje nós chamamos de tatuagem, não é? Seja como for, a resposta mais adequada é essa. Não existe, por parte da fé cristã, nenhuma recomendação específica. Tipo, não tatuarás. Não existe. Existe o conselho. O conselho é que a pessoa deve evitar de fazer esse tipo
de marca no corpo, até por questão de mais tarde se arrepender, ter dificuldade de consertar. Para problematizar, a gente não poderia falar daquele versículo que fala sobre a gente ser templo do Espírito Santo, e que então, talvez pensando dessa forma, não seria adequado a gente tratar algo dado por Deus, que não é nosso, como algo utilizado de uma maneira fugaz, enfim? Sim, eu acho que força um pouco a barra, porque nós usamos outros adereços. Furar a orelha, por exemplo, as mulheres fazem, né? Enfim, existe pintar o cabelo, entendeu? Então, a gente tem uma pergunta aqui na plateia para problematizar. Nós temos assim, algumas coisas que poderia forçar um pouco a barra se a gente fizesse isso, entende? Se você entender a tatuagem como um adereço, é um adereço, né? É como eu disse, o conselho cristão é para não fazer, esse é o conselho, mas a liberdade de fazer. Ele está falando como pastor, viu, gente? Que quando eu era adolescente... Existem algumas tatuagens que elas são informações, tipo alergia a látex, sangue O positivo, alergia à dipirona. Essas também não são aconselháveis. Aí, irmã, vai exatamente a questão do bom senso da pessoa. Se há alguma contraindicação para a saúde, não só a tatuagem, como uma série de outras coisas que nós não devemos fazer. Então, se você tem uma incompatibilidade por questões de saúde, então não se deve fazer. Porque aí sim, seria maltratar o templo do Espírito Santo, né? Você fazer uma tatuagem. A pessoa desmaiou, aí ela vai ser socorrida, não usa látex. Geralmente eu uso látex. Avisa quem vai salvar a vida dela. Avisa que vai salvar a vida dela, o tipo de sangue, a alergia que ela tem. Então, uma tatuagem do bem. Ah, sim, entendi agora. Você está dizendo a pessoa tatuar alguma coisa no corpo que dá uma informação quanto à sua saúde, a sua... Irmã, o conselho permanece. É o conselho de não fazer. Entendendo? Assim, um conselho puramente buscando o fator da pessoa não se arrepender no futuro. Entende? Mas, assim, do ponto de vista bíblico, não tem. Agora, é claro, eu acho que se a pessoa vai fazer uma tatuagem, também deve escolher o que ela vai estar colocando no corpo, porque é uma coisa que vai colocar ali e depois para tirar, eu sei que é praticamente impossível. Existem hoje algumas formas, mas dolorosas. Só de existir algumas formas já é sinal de que o arrependimento é muito comum, né? Muito bem. Aí, pastor, tem uma pergunta aqui que ela apareceu 2 vezes, de forma diferente, então eu já vou fazer as 2, que o senhor faz a ponte aí. Ela apareceu assim: sexo antes do casamento faz perder a salvação? E aí a pergunta apareceu assim também: qual a opinião bíblica sobre o sexo antes do casamento? Ok, isso aí é tranquilo. Perder a salvação, isso não existe. Uma vez salvo para sempre. A Bíblia é clara nesse aspecto. O Senhor Jesus disse: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então, perder a salvação não é possível. Entretanto, todavia, a Bíblia, desde sempre, ela trata a sexualidade de maneira muito responsável e de maneira muito sensata. Então, a Bíblia nos apresenta o casamento, onde é o espaço, o ambiente, o lugar e a forma correta da vida sexual. É assim que a Bíblia nos orienta, nos ensina e nos conduz. Não sendo no casamento, a Bíblia tem a sexualidade como algo perigoso, irresponsável e que gera inúmeras consequências. Na nossa sociedade em que nós vivemos, não é? Normalmente o sexo fora do casamento, quando acontece a gravidez, e acontece
a gravidez praticamente vira responsabilidade tão somente da mulher. O homem se torna irresponsável, desaparece e deixa a mulher sofrendo todas as dificuldades próprias de uma gravidez, não é? Portanto, o que a Bíblia orienta é que fora do casamento o sexo é sim um pecado. Um pecado que traz consequências não só para o casal, mas também para a criança, que se surgir dessa relação, um filho. Então, tanto o rapaz quanto a moça, dentro da fé cristã, deve se guardar e se preparar para a realização do sexo dentro do casamento, numa relação de amor, como nos orienta as Sagradas Escrituras, e com extrema responsabilidade. Perfeito. Outra pergunta. Paulo era casado ou solteiro? Olha, Paulo é uma incógnita aí que a gente precisa... Mas o senhor está aqui para responder as incógnitas. Pois é, que a gente precisa tentar resolver. Existe uma linha cristã que diz que ele era solteiro. Essa linha, ela é possível, porque a Bíblia em lugar nenhum diz que ele foi casado em algum momento. Então, se a Bíblia não diz, eu posso imaginar que ele não foi casado, certo? Contudo, nós temos que perceber as coisas dentro da praticidade. Não é razoável pensar que um homem com as condições daquele tempo, já adulto, uma pessoa financeiramente resolvida, que ele nunca tivesse se casado. Existe uma linha cristã que entende que Paulo foi casado e, na conversão ao cristianismo, a esposa o abandonou, o que era muito provável, porque naquele tempo a esposa poderia deixar o esposo por questões de fé, não é? Ele negou a sua fé anterior e assumiu o cristianismo. Então, dentro disso, é provável, é possível que isso tenha acontecido. E, a partir daí, Paulo fez a opção clara, que está no texto sagrado, de não mais se casar e viver o que nós chamamos hoje de uma vida celibatária, não é? E ele deixa isso muito claro quando ele escreve aos Coríntios. Ele diz que se eles não queriam se casar, que também não tivesse relação sexual. Ele disse assim, olha, então se vocês querem viver como eu, olha, ele deixou claro, eu não toco em mulher, então vocês também devem fazer da mesma maneira. Quer dizer, se vocês não querem se casar, permaneçam, não é, eunucos. Esta é a orientação de Paulo. E nesta orientação, a gente percebe que ele fez uma opção de vida para não contrair novo matrimônio e permanecer sem esposa o restante da sua vida, mas mantendo uma vida celibatária, né? Então, vejam bem, se você concluir que Paulo não se casou, tudo bem. Qual que é o importante aqui? O fator importante aqui é o exemplo dele. Uma vez cristão, não sendo casado, ele mantinha-se eunuco. Este é o exemplo, este é o ensino de Paulo, que inclusive ajuda a compreender a pergunta anterior. Se pode ou não, se é correto ou não, se é plausível um casal cristão se relacionar sexualmente antes do casamento. Pelo ensino de Paulo fica claro, absolutamente claro, que não. O sexo na fé cristã só é possível dentro do casamento, onde a Bíblia vai chamar de o leito sem mácula, quer dizer, sem mancha, sem erro. Na visão do pastor, ele era casado ou ele era solteiro? Na minha modesta opinião, Paulo foi casado. Uma vez que ele se converteu, a esposa o deixou e ele então faz a opção de ficar solteiro. Quieto. Quieto. Tá.
É a minha visão pessoal, viu, irmãos? Essa é uma visão que ela não tem, assim, parâmetros bíblicos. Alguém fala, pastor, está escrito na Bíblia? Não. Mas também não está escrito na Bíblia que ele era solteiro. Ele nunca se casou. A quinta pergunta, ainda em Vida Cristã e Dilemas Práticos. Do que se trata o espinho na carne que a Bíblia fala com relação a Paulo? Aí é outra conjectura que eu vou fazer. Né? Há inúmeros entendimentos sobre esta questão. Eu penso que o espinho na carne de Paulo era algo que o incomodava espiritualmente. Portanto, não era algo, uma doença física, uma dificuldade financeira, nada nesse aspecto. Por quê? Porque na própria palavra de Paulo, ele diz que por causa desse espinho, Satanás o esbofeteava. Quer dizer, era uma espécie de que Satanás o chamava a atenção para esta situação. Portanto, o espinho na carne era uma dificuldade espiritual. E aqui eu tenho duas linhas que eu sou tendente a caminhar com elas. Uma delas é a ideia de que, pelo fato de Paulo ter sido casado, uma vez divorciado, fez a opção de permanecer eunuco o restante de sua vida, isso lhe trazia alguma dificuldade, que ele tinha que vencer todos os dias, como deve ser mesmo a vida de um homem cristão. Tem que vencer as suas tendências, a lutar contra os seus desejos diariamente. Então essa é uma vertente plausível. A outra é a ideia de que Paulo convivia com a dor, não é? De ter sido o inimigo da fé, e ele carregava no seu coração a dor da morte de Estevão, por exemplo, não é? E isso, por vezes, podia vir ao coração de Paulo de maneira dolorosa, não é? E a resposta de Jesus para Paulo, de Deus para Paulo, é: a minha graça te basta. É a ideia de que Deus está dizendo: olha, a minha salvação, o meu perdão, que desce sobre a sua vida, te perdoa, te dá sustentação para você continuar caminhando cada dia. E isso deve servir para a minha vida, para as nossas vidas. Diante das nossas debilidades espirituais, diante da nossa natureza espiritual, que por vezes nos aponta, nos joga para baixo, nós temos que olhar para Deus, entender que nós somos perdoados e, em nome desse perdão, alcançar força, disposição e coragem para ir superando as nossas tendências diárias. Então, o mesmo espinho que machucava Paulo, que trazia tristeza ao coração de Paulo, que ele tinha que vencer diariamente, também nós temos que vencer os nossos espinhos no decorrer da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Perfeito. Ainda nesse tema, a gente tem uma pergunta muito pertinente ao momento que a gente está vivendo agora em sociedade. E a pergunta diz o seguinte: religião e política se misturam? Não se separam. Não se separam, não é? Porque essa ideia é uma ideia absolutamente equivocada, que não encontra nenhum amparo em nenhum texto das Escrituras. Embora a Escritura diz que toda autoridade é constituída por Deus, e é fato, Deus é quem coloca sobre nós aqueles que nos governam, para o bem ou para o mal. Contudo, todavia, é responsabilidade nossa, como igreja, como povo de Deus, proclamar as boas novas. E ao proclamar as boas novas, nós temos que, muitas vezes, apontar o dedo para aquilo que está contrário à vontade de Deus. Quando você lê as Escrituras, o que faziam os profetas? Se não isso, chegar para o rei e dizer: olha, você está errado, e Deus vai pedir conta do seu reinado.
o que você está fazendo é injusto, é imperfeito, não continue assim. Nós temos inúmeros exemplos nas Sagradas Escrituras, e a política, e a religião, e a fé estão inteiramente ligadas uma com a outra. O rei Nabucodonosor fez uma lei que proibia de cultuar a Deus, Criador do céu e da terra. E Daniel, quando ele soube, ele não se escondeu do rei, nem do povo, pelo contrário, ele abriu a janela e disse: eu, todavia, vou orar ao meu Deus. E ao fazer isso, ele foi jogado na cova dos leões. Mas ele não se omitiu e ele não se furtou ao seu papel de uma pessoa comprometida com Deus. De modo que, se nós, os cristãos, nos afastarmos da vida política, nós estamos nos afastando da nossa cidadania, porque ser cristão é a ideia de que nós estamos peregrinando aqui, que a nossa pátria é no céu. Contudo, todavia, enquanto estivermos aqui, somos responsáveis pelas coisas que aqui acontecem. Então, eu não posso, por exemplo, dizer assim, que a minha palavra é sim, sim e não, não. E que, ao afirmar isso, eu estou dizendo que alguém que nasce biologicamente é homem ou mulher, porque Deus nos fez assim. Biologicamente, Ele definiu a nossa sexualidade, o nosso modo de ser homem e de ser mulher. E se eu digo assim, não tenho nada a ver com a política, não me incomodo com isso, e eu então vou eleger aqueles que estão fazendo da verdade uma verdade relativa. Quer dizer, eu não posso fazer isso porque eu estaria negando a minha fé. No cristianismo não existe verdade relativa, ou é sim ou é não. No cristianismo não existe eu acho, eu penso, é ou não é. De modo que quando eu vou exercer os meus direitos de cidadão brasileiro, e um deles é o direito de votar. Esse é um direito que eu tenho. Eu não posso pegar a minha fé e guardá-la no guarda-roupa, e fazer de conta que eu não sou cristão, e votar naqueles que são inimigos da fé cristã. Não posso fazer isso. Eu saio de casa para votar como cristão, e voto como cristão. Eu também não posso me furtar ao direito não posso furtar o direito de exercer a minha cidadania como político efetivo, de me candidatar ao cargo público de deputado, senador, vereador, presidente da República, não é? Hoje nós estamos vendo aí a importância do judiciário na política. Então, como ficariam os nossos irmãos juízes, os nossos irmãos promotores, os nossos irmãos advogados, que estão militando na área jurídica, se eles não podem ter posicionamento político, se eles não podem ter posição política, não é? De modo que ficaria inviável a minha manifestação na fé. E eu quero aproveitar aqui e dizer o seguinte: hoje no Brasil está muito em voga chamar a atenção para o fato de que o país é laico. Vira e mexe, nós ouvimos aqui em Angola: mas o país é laico. Tudo bem, o país é laico, eu não sou. Eu sou religioso, eu tenho uma fé, eu tenho doutrinas que me regem, que me disciplinam, que me ensinam, e de modo que se o Estado eu não sou. Cada cidadão tem o seu posicionamento. E, além disso, ser laico nunca foi, e isso precisa ser resgatado com muita verdade. Ser laico não é ser um país ateu, ou um país que luta contra a religião, de modo nenhum. Laicidade foi uma ação, um termo criado pelo protestantismo. O protestantismo cristão é que trouxe esse conceito, essa ideia de laicidade. Com que propósito? Quando o protestantismo surge
na Europa, nós tínhamos antes a Igreja Romana como uma grande gestora da fé cristã na Europa, não é? Nós tínhamos ali as igrejas anglicanas, ortodoxas, mas a grande gestora era a Igreja Romana. E, de repente, nós agora temos a Igreja Metodista, Luterana, Anglicanos, e esses grupos todos de cristãos começam a enfrentar dificuldades para exercer a sua liberdade de crença. E daí vem a ideia de Estado laico, um Estado onde todos os cristãos devem conviverem pacificamente. Esse conceito vai criando novo contorno, vai se alargando ao ponto de que os países de maioria cristã também devem conviver pacificamente com outras manifestações de fé que não somente o cristianismo. Contudo, não significa que o Estado deve abrir mão da sua cultura, né? O Brasil é um país fortemente marcado pela fé cristã. Ele nasce à sombra da cruz. O primeiro ato público realizado no Brasil foi uma missa. O primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz. Os maiores símbolos conhecidos aqui no nosso país também são símbolos do cristianismo, o Cristo Redentor. As nossas cidades, São Paulo, né? São Luís do Maranhão, São Salvador, na Bahia. Então, nós temos aí um grande número de sinais fortíssimos da cultura e da fé cristã no Brasil. Portanto, a fé e a política, elas estão entrelaçadas, não há como separar as duas coisas, isso é uma tolice, algo que na prática é impossível. Então, a minha resposta para essa pergunta, de maneira bem objetiva, é que fé e política não se separam. Muito bem. Então, isso significa que o cristão que conhece a palavra de Deus vota certinho, né, pastor? Vota com certeza. Não tem dúvida de votar, não. Muito bem. Bom, e a última pergunta que a gente tem nesse tema de vida cristã e dilemas práticos é uma pergunta que é recorrente também, pastor. Qual a sua opinião sobre as manifestações físicas de espíritos? E aí a pessoa colocou entre colchetes, possessões. Você, Luiz, que fez a pergunta, Luiz? Se entregue. Não foi. Confesse. Você já respondeu. Eu te levo ao confessionário lá. Bom, essa questão lembrando que ele pergunta a sua opinião. Tá? Essa questão é a seguinte. Nós, quando abrimos as Sagradas Escrituras, em todo o Antigo Testamento, não existe o que nós chamamos hoje de possessão demoníaca, que é um espírito demoníaco possuir o corpo e a mente de uma pessoa. Isso não existe no Velho Testamento. Nós só vamos encontrar estas manifestações no Novo Testamento e de modo muito objetivo no período em que Jesus Cristo estava fisicamente entre nós. Nós temos apenas um único e pequeno registro de possessão demoníaca no livro de Atos dos Apóstolos, depois da ressurreição de Jesus. De modo que quando a gente analisa as Escrituras, a gente também vai descobrir que não existe em nenhum ensino apostólico, repito, qualquer menção sobre essa doutrina, ou ensinando, ou explicando à igreja o que fazer quando houver um espírito demoníaco. Não existe este ensino nos livros apostólicos. E para todas as outras práticas de liturgia existem, né? Exatamente. Então, nós vamos chegar à conclusão de que a possessão demoníaca, ela não existe.
nos nossos dias. Absolutamente não. Olha, às vezes que nós temos a possessão demoníaca na Bíblia, como eu já falei, no período de Jesus Cristo, todas as vezes que a pessoa estava endemoniada, ela estava efetivamente endemoniada. Ela não estava endemoniada em 3 dias da semana e nos outros dias ela estava normal. Não é? Não existe isso lá. Né? Ou então, quando chegava diante do rabino, o rabino fazia as orações e se manifestava. Então, essa possessão demoníaca, em que o demônio está lá quando lhe convém, quando não lhe convém, não está, a pessoa passa um mês inteirinho normal, depois, de repente, o demônio aparece. Então, essas manifestações, embora elas existam, as manifestações que eu digo, as experiências humanas existem, e alguém pode interpretar essas experiências como possessão demoníaca, e há um número grande de cristãos que entendem que isso acontece. Essas manifestações não são de ordem espiritual, elas são de ordem puramente emocional, precisa de tratamento médico, não de tratamento espiritual. Né? A pessoa tem algum desequilíbrio de ordem emocional que precisa de orientação médica para se tratar e se cuidar, não é? Mas não é, de modo nenhum, uma manifestação demoníaca na vida de uma pessoa, a ponto de possuí-la. O demônio, ele influencia, ele usa os nossos desejos, as nossas vaidades, que são pecaminosas, contra nós. E é por isso que nós sofremos tanto. Porque o Satanás usa todas essas nossas tendências do Adão caído, do homem caído, contra nós. E atormenta a nossa vida. E torna a nossa vida mais difícil no caminhar com Deus. Mas ao ponto de assumir o controle da nossa vida, não acredito biblicamente que isso seja possível. Respeitando todos os crentes que entendem diferente, e todas as vezes que esses crentes usarem a Bíblia para ensinar esse tipo de manifestação, eles vão sempre relatar os casos acontecidos no Novo Testamento. Não é? E fora disso, eles não têm outros textos para apresentar e dizer, olha, realmente isso acontece. Veja bem, se você crê que o demônio pode assumir uma pessoa, então se ela mata alguém, quem matou? Ela ou o demônio? O demônio, foi o demônio. Se ela fuma maconha, e quem fuma maconha? Demônio, o demônio. moço ou o demônio? Demônio. Olha para os irmãos verem como que as coisas ficam muito complicadas quando a gente leva a coisa de fato ao raciocínio correto. Não é? Se você diz que o demônio é que está agindo através dela, então ela não tem culpa do que ela está fazendo. Ela deve ir para o céu, aquela pessoa. Tem que prender o demônio. Tem que prender o demônio, mandar o demônio para o inferno. Né? Mas aquela pessoa vai para o céu. Então ela pode continuar daquela forma. Essa é uma questão que nós precisamos avaliar com muito carinho. Né? Mas eu não creio biblicamente que exista possessão demoníaca nos nossos dias. Muito bem. E aí passamos para textos difíceis e ministério bíblico. A primeira pergunta diz exatamente assim: quem exatamente era o anjo do Senhor? Perfeitamente. Nós vamos ter que buscar no texto sagrado para a gente identificar. Contudo, todavia, na maior parte das vezes, quando a Bíblia se refere ao anjo do Senhor, é uma referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Simples assim? Simples assim. Ok. Então, viu, a pessoa que perguntou? O anjo do Senhor é o Senhor. A segunda pergunta, ainda nesse tema, diz assim: como explicar biblicamente a consciência de Samuel depois de morto, quando Saul procura a médium de Endor? Esse texto é muito curioso, porque ele, se você prestar atenção, a primeira coisa que eu tenho que responder nessa questão é que
Pertinho. O profeta, fala para mim o nome aí. Samuel, depois de morto, quando Saul procura médium. Samuel nunca apareceu a Saul. Isso não está escrito na Escritura. Isso não existe no texto sagrado. Quando você busca o texto, procura para mim o texto aí, por favor. Eu vou ler o texto para a gente ficar mais fácil a compreensão, né? Aquele texto relata o engodo, a enganação que a todos nós estamos sujeitos a cair quando a nossa espiritualidade está ruim, quando a nossa espiritualidade não está em sintonia com a vontade soberana de Deus. Posso ler aqui o texto? Gostaria de ler. Está em 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. E aí tem que ver o que o senhor vai querer ler, porque fala muito sobre isso. Exato no momento em que ele encontra com a 5. A cartomante lá. Vê aí a partir do 5. Então nós temos aqui, 28. 1 Samuel 28 eu vou ler. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quando pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Primeiro ponto que eu quero chamar aqui nesse texto sagrado. Observe que todas as pessoas que trabalhavam com essa ideia de consultar os mortos, não é? Havia um decreto rigoroso e firme que essas pessoas seriam mortas, né? Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e acamparam em Gibeá. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Então Saul agora está aterrorizado pelo medo. Quem confia em Deus, não é? Deve confiar a sua vida, a sua história, as suas vitórias e as suas derrotas a Deus. Portanto, não deveria estar assombrado. Mas como ele estava vivendo um momento ruim e difícil, não é? A sua relação com Deus não estava boa, ele temeu. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Deus estava em silêncio na vida de Saul. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhes os seus servos: há uma mulher em Edor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas. Todo errado. E com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que pôs-me armas ciladas à minha vida para me matar? Observem aqui que a mulher, ela lançou um verde para colher maduro, como se diz nos nossos dias, não é?
ela estava ali diante de uma dificuldade, correndo o risco de morrer se ela agisse daquela forma. Então, ela falou, olha, eu não posso fazer isso porque eu corro risco de vida, não é? E diante desta palavra da mulher, eu parei no verso 11. 11. Não, 10. No verso 10. Diante disso, então disse a mulher, então Saul disse à mulher, que te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Isso. Ah, não, no verso 10, é porque eu parei na metade do verso, né? Respondeu o rei, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá. Irmãos, com toda sinceridade, quem em todo o reino, naquele tempo, poderia dizer com tamanha segurança para aquela mulher que nenhum mal aconteceria a ela se ela praticasse as artes de adivinhação? Então, ela naturalmente, penso aqui, com a astúcia que tinha, chegou à conclusão de que estava falando com o próprio rei, não é? Diante disso, no verso 11, a mulher continua. Então, quer dizer, depois dessa resposta contundente, então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Bom, se ela tinha alguma dúvida, agora não tem mais, porque ele pediu para subir Samuel. E aqui, irmãos, vai uma conversa muito tranquila. Quem foi para o céu deveria descer. Se está subindo, está saindo do inferno. O inferno está embaixo. Né? Quem está com Deus está no alto. Não sobe, desce. Não é? Mas ela precisa de alguém que esteja de baixo subindo. Né? Diante disso, continua o verso 12. Observe aqui. Vendo a mulher a Samuel, quem viu? A mulher. A mulher, não foi? Saul. Saul não viu ninguém. Quem viu foi a mulher. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul, por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Né? Isso aqui, para mim, não passa de uma conclusão que ela tirou a partir da conversa que ela teve. Anteriormente, como eu já disse. Não é? Respondeu-lhe o rei, não temas. Que vês? Observe que ele está vendo, ele não está vendo nada. Ele não está vendo nada. Quem está vendo é a mulher. Quer dizer, Ele quem está vendo, quem né? está vendo? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Ela que está vendo. Ela está falando que está vendo. Ela está falando que está vendo um Deus. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião. Quem em todo o reino não sabia que Samuel era um senhor já bem idoso quando partiu para a glória. Então aqui nada de novo. E está envolto numa capa. Novamente, se alguém pede para aparecer o pastor Valquimar depois de morto, Eu julgaria com uma toga. Aí a pessoa diz, eu estou vendo um baixinho gordinho vestido de paletó e gravata. Porque, na verdade, ali, a capa era uma roupa própria dos profetas. Os profetas do Velho Testamento usavam esse tipo de vestimento. Entendendo Saul, observem o texto. Entendendo. A partir daí, Saul entendeu que ela, a cartomante, viu, não é? Mas ele mesmo não viu nada. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, se ele não estava vendo nada, agora que não ia ver mesmo,
porque ele se prostrou, não é? Botou o rosto em terra e a partir dali ele não tem nenhuma condição. E aí agora, a partir daí, a mulher é quem diz que Samuel falou, porque Saul não ouve nada da boca de Samuel. Observe então que nós temos aqui uma simulação de que isto tenha acontecido. Esse texto aqui, irmãos, não está em lugar nenhum afirmando que o profeta Samuel apareceu depois de morto para Saul. Esse texto não diz isso. Explicado isto, agora eu quero dizer a vocês sobre a outra parte da pergunta, porque a pergunta fala de consciência. Irmãos amados e queridos, o cristianismo, na sua grande maioria, crê plenamente de que todos os nossos irmãos e irmãs que já partiram para a eternidade, eles não estão em estado de sonolência e perderam a consciência. Eles estão em pleno gozo de consciência, não é? E alcançando a glória eterna, a Bíblia diz que nós alcançaremos a mente de Cristo. E é impossível você pensar na mente de Cristo, uma mente esquecida, desapercebida, alienada, fora de sintonia. Então, de fato, nós, os cristãos, na sua grande maioria, a crer plenamente de que os nossos irmãos e irmãs que já partiram para a eternidade estão em pleno gozo de suas consciências. Eles não estão dormindo, não estão no Hades, não estão no purgatório, não estão na sala de espera para alcançar a glória. Já estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há textos para nós, o tempo aqui não nos permite, e eu às vezes sou prolixo nas minhas respostas. Só às vezes. Então eu tenho que reduzir aqui, mas não são poucos os textos que falam da clareza daqueles que já partiram e permaneceram conscientes. Vou me resumir a ideia do Novo Testamento, quando o Senhor Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não é em algum lugar, não é em estado de sono de alma, não, está no paraíso. Nós temos a parábola. Alguém pode dizer para mim: pastor, mas é uma parábola? Sim, é uma história contada por Jesus para nos ensinar verdades. Eu não acredito que Deus vai usar uma história, onde nessa história que está me ensinando verdades do Evangelho com mentiras, com falsas insinuações. Não é possível. Na parábola do rico e do Lázaro, havia plena consciência a ponto de que o rico reconheceu Lázaro no paraíso. Portanto, irmãos, não se pode imaginar que os nossos irmãos e irmãs que já partiram para a glória estejam no céu sem consciência. Há ainda um texto no livro do Apocalipse que diz que aqueles que subiram com vestes brancas e que estão na glória, já salvos, já redimidos e lavados, em estado de glória no céu, eles estão fazendo uma oração. E diferente da minha oração e da oração do Carlinhos, onde nós estamos orando: salva Jesus as nossas famílias, salva Jesus o meu irmão, a minha irmã, o meu vizinho, o meu amigo, e estamos enviando missionários para pregar o Evangelho e anunciar a graça redentora de Jesus. Esta não é a oração dos nossos irmãos que já subiram. Eles lá na glória estão dizendo: ó Senhor, até quando não vingas o nosso sangue? Observe que a oração dos crentes que já partiram para a glória é um pedido, é um clamor pedindo a Deus que faça justiça, que faça vingança sobre a terra em relação aos que partiram, aos que já partiram para a glória.
Por que isso acontece? Porque, diferente de nós que ainda estamos aqui e que não conhecemos toda a plenitude da graça de Deus, não temos conhecimento claro de todo o Evangelho, nós, como diz o apóstolo Paulo, conhecemos em parte e em parte profetizamos. Como o nosso conhecimento ainda não é completo, não é? Nossa oração e a nossa visão está limitada às circunstâncias desta terra. Mas aqueles que já partiram, eles estão em pleno estado de consciência, com plena clareza de tudo o que está acontecendo, não é? E de fato que eles agora querem que Deus cumpra a sua palavra. Apocalipse 6, 9 e 10 diz assim: Então o Cordeiro quebrou o quinto selo, e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: Ó Todo-Poderoso, santo e verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Pois é. Esta é a oração da minha mãe lá no céu. Eita. Minha mãe não está orando para salvar Ninguém não. Nem o filho dela. Ela está dizendo lá no céu, junto com todos esses santos, até quando, Senhor? O que eles estão pedindo? Para Deus abreviar a sua volta. De modo, irmãos, que os nossos irmãos que estão no céu estão em pleno estado de consciência. Tem um hino no nosso cantor cristão que eu acho que a gente canta sem entender muito bem a letra. Ele diz que quando nós chegarmos no céu, antes dos nossos irmãos, eu quero abraçar Jesus. Está no cantor cristão. Então, o hino está partindo do princípio que no céu nós vamos rever. Nos reconhecer. Nos reconhecer. É a minha doce e maravilhosa esperança de que eu hei de ver a minha amada mãe no céu, em pleno estado de consciência, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma doença, sem nenhum problema na mente, não é? E lá no céu ela vai dizer: meu filho, você permaneceu fiel. Eu falei: permaneci. Não fui aquele pastor que a senhora queria, mas eu fui crente até o final e estou aqui com a senhora. Então eu acho que é isto que nós precisamos guardar como graça e beleza da nossa fé. Alguém pode me dizer assim: pastor, mas então a gente vai lembrar daquelas pessoas que a gente gosta e que não alcançou a salvação. Vai se lembrar e vai achar justo, porque o nosso Deus disse para nós, com todas as letras, que todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E nosso Deus é justo. Não é possível que eu, chegando no céu, eu descubra que Deus não é justo no que Ele fala. Então, eu chegando no céu, ao contrário do que eu penso aqui, eu vou pensar como aqueles que dizem: o nosso Deus é verdadeiro, Ele é justo, Ele prometeu e Ele cumpre o que falou. Isso tudo para responder à consciência de Samuel, hein? Agora, pastor, a pergunta diz assim: Jesus pregou para os mortos? O que significa exatamente? E aí a pessoa citou 1 Pedro 3,19, vou ler para o senhor. Diz assim a palavra de Deus: Cristo vivificado no Espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse texto é um texto que eu demandaria um tempozinho para explicar Não. vocês. Um tempozinho resumido. Mas eu posso responder com firmeza: Jesus não foi ao inferno. Não é? Jesus não foi ao inferno. Jesus não desceu ao inferno. No credo apostólico diz que Jesus desceu à mansão dos mortos. A mansão dos mortos é a ideia de morte, ao sepulcro. Isso sim. O purgatório? Está ficando confuso. Não, ao sepulcro, não é? A Bíblia diz que o Senhor Jesus ficou no sepulcro até o terceiro dia. Ao terceiro dia, ressuscitou. Então, nesse sentido, se visitou a mansão dos mortos. A ideia do sepulcro, corpo sepultado por 3 dias. Mas descer ao inferno e pregar os espíritos em cadeia, que está escrito, que você leu aí,
é preciso ser entendido isso aí como a auxílio do Velho Testamento, que nos ensina que o Senhor Deus é o testemunho da salvação, não é? Mas efetivamente Cristo não desceu no inferno. Ok. Se você que fez a pergunta não ficou muito satisfeito, né? Marca um horário no gabinete pastoral, vem aqui discutir esse negócio de pregar para morto, né? Ótimo. Teologia, salvação e os grandes dilemas. Essa pergunta, eu acho até que eu respondi essa pergunta. Da outra vez, não. Foi um pouquinho diferente, eu comparei. Não era exatamente essa, não. Terceiro tema, né? Teologia, salvação e os grandes dilemas. Se Deus é soberano, se Deus é soberano e conhece todas as coisas, como explicar o livre-arbítrio e a responsabilidade humana? Essa também, pastor. Vamos ser objetivo, pastor. Você consegue. Você consegue. Vamos a Bíblia novamente? Aqui, Luísa, por favor. Gênesis, capítulo 4. Só para facilitar aí para mim, porque essa Bíblia é grandona. Então, procure para mim. Gênesis 4. Eu vou ler um texto aqui. Eu acho que com a leitura desse texto eu vou conseguir explicar sem muito problema. Gênesis 4, a partir do verso 8, não, a partir do verso... A partir do verso 6, nós encontramos uma conversa de Deus com Caim. Olha que curioso. Nessa conversa, Deus diz assim: então lhe disse o Senhor, é Deus falando com Caim, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Continua Deus, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós temos aqui um momento extraordinário das Escrituras. Deus chega e conversa com Caim e tenta trazer Caim à lucidez. O que Deus faz conosco todos os dias, viu, irmãos? A nossa consciência nos traz clareza todos os dias diante das diversas situações da vida. Então, Deus tenta trazer Caim à lucidez. Caim, você não sabe que se você fizer o que é certo, vai ficar tudo bem, mas se você fizer o que é mal, o pecado jaz à tua porta. Cabe a você dominá-lo. O que Deus está me dizendo aqui é que o maior inimigo do homem é o seu desejo, que precisa ser vencido diariamente. E é isso que Deus quer que aconteça com cada um de nós, que nós saibamos dizer não a nós mesmos. A grande libertação não é você dizer não para o outro, a grande libertação é você dizer não para si. Dizer não para o outro é fácil, o dizer não para si é que é difícil. Você se reconhecer uma pessoa que erra, que tropeça, que falha, que precisa de orientação, de direcionamento, que você precisa se controlar, se autodominar, né? É este o objetivo de Deus. Então agora eu volto lá no Antigo Testamento. Irmãos, existe uma diferença muito clara entre arbítrio e livre agência. São duas coisas distintas. Livre-arbítrio, o homem tinha, o ser humano tinha, antes da queda. Antes da queda. É exatamente que ele quebrou. A liberdade de escolher entre o pecado e a santidade. E o homem escolheu, o ser humano escolheu o pecado. Quebrou a confiança de Deus que ele confiou a nós. Perdemos o livre-arbítrio. Não é mais possível. A Bíblia diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. Um homem morto não reage, irmãos, por si só. Está morto, está morto. Está morto. Eu só posso recobrar a vida pelo toque da graça de Deus,
que me chama à consciência da salvação e me tira daquele estado de perdição. Muito bem. Então, a salvação passa a ser agora um ato de Deus, soberano de Deus, sobre a nossa vida, de restauração, de salvação, de perdão. Ele me tira do estado de morto em meus delitos e pecados e me traz para uma vida com Cristo. Isso é uma obra divina. Ninguém chega a Jesus Cristo por sua própria vontade e força. Porque o pecador está satisfeito com o pecado. Se você perguntar ao pecador se ele está insatisfeito, ele diz para você que não, ele está feliz ali, está satisfeito ali. De modo que se ele está satisfeito ali, ele nunca vai deixar aquilo. Agora, livre agência é outra coisa. Livre agência era a oportunidade que Caim tinha aqui. É de decidir. Não vou matar meu irmão. Eu vou vestir paletó branco, vou vestir camisa xadrez. É a livre agência. Eu vou me casar com a Lidinha. Vou usar tatuagem. Vou usar tatuagem. Isso é livre agência. É as decisões sobre o meu dia a dia, o meu cotidiano, o meu destino na vida não está traçado, não está amarrado, absolutamente não. Eu é que decido se eu acordo às 7 horas da manhã ou ao meio-dia, e depois chego no serviço e digo, o pneu do ônibus furou. Isso aí é decisão, isso é livre agência, é o poder de tomar decisões do dia a dia da minha vida. Então, Deus é sim, absolutamente soberano, a sua vontade não pode ser contrariada, uma vez que Ele quer, o que Ele quer acontece, independentemente da minha vontade ou do meu querer. É Deus que opera, tanto o querer quanto o efetuar. A Bíblia não deixa dúvida sobre isso em lugar nenhum, por mais difícil que seja a minha compreensão. Porque alguém pode me perguntar, diante desta verdade, pastor, não seria então injustiça com aquele que vai para o inferno? Não. Que injustiça haveria se todos estão condenados? Imagine um grande orfanato, um grande, enorme orfanato. De repente, um homem rico, poderoso, importante, entra nesse orfanato. E dentro desse orfanato ele diz assim, eu quero Valquimar. Cometeu este homem alguma injustiça com os outros que ficaram no orfanato? Não. Ele resgatou aquilo, mas sem cometer injustiça com nenhum dos outros. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 9, tem misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Misericórdia a gente tem. Você passa pela rua, num dia, você passa por 5, 10, não sei quantos pedintes. Por um acaso que nem você talvez saiba explicar, para um desses 10 pedintes, você resolve ajudar um deles. Você cometeu injustiça com os outros 9? Este é o raciocínio bíblico. Todos nós estamos condenados em razão da queda de Adão. Se entre os condenados, Deus, por sua muita misericórdia, revelou a sua graça, então, a mim só resta dizer muito, muito, muito obrigado. A mim que sou o principal dos pecadores, como disse Paulo. A próxima pergunta, ela se conecta um pouco com essa. Ficou entendido, então, a resposta aí? Mas que eu acho que... Entre livre-arbítrio e soberania de Deus. Uhum. Mas essa próxima, ela se conecta um pouco, então talvez o senhor consiga ainda, caminhar nesse caminho que já está indo aí. Diz assim a pergunta, se Judas estava destinado a trair Jesus, ele tinha real
poder para escolher não fazê-lo? Judas não está, essa palavra destinado é perigosa. Judas não estava destinado a fazê-lo, né? Judas, ele tinha livre agência, ele poderia tomar decisão diferente. Ele poderia ter tomado uma decisão diferente. Aí alguém diz assim, mas a Bíblia diz, pastor, que Judas, né, estava, estou tentando lembrar a palavra que está lá no texto sagrado, não estou conseguindo lembrar, mas que a ele já estava pensado aquele futuro lá. Isso porque ele foi colocado ali já por consciência de Deus, por sabendo de Deus, um propósito, porque Deus veio a este mundo para um propósito, irmãos. O propósito era a nossa redenção e a nossa salvação. Então Judas, ele está entre os 12 como um propósito de Deus, né? Como as nossas vidas estão aqui a serviço de um propósito para Deus. Mas isto não significa em momento nenhum que Judas ele estava atrelado a um destino do qual ele não podia escapar. É que a pessoa começa a viajar na Bíblia, né? E aí começa a pensar assim, nossa, se ele não tivesse traído, então nada teria acontecido, teria de outra maneira. Exatamente. Né? Porque ia acontecer e ponto. Ele estava destinado a isso, mas ele tinha real liberdade de escolher não fazê-lo, e se não fizesse, a polícia ia pegar Jesus de uma outra maneira. Né? Pedro também traiu. Se arrepende do fato. Judas não se arrepende, né? Ele vai até o final, ele beija Jesus e entrega. O pecado de Judas, maior, e que não tem perdão na Bíblia, se alguém me perguntasse, não sei se não, perguntar, não. Qual que é um pecado que não tem perdão nas Escrituras, não é? Que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, nada mais é do que a rejeição permanente do nome de Jesus, o não arrependimento. Esse foi o pecado de Judas. Ele foi para o inferno, né, pastor? O pecado de Judas, com certeza. O pecado de Judas foi o não arrependimento. Judas não se arrependeu. Ok. Essa é difícil, hein? Como distinguir uma doutrina essencial do cristianismo de uma interpretação própria de determinada denominação? Não. Boa sorte. Não é difícil. Não é difícil. Nós temos doutrinas que definem se alguém é cristão ou não. A Santíssima Trindade. Se alguém nega a Trindade, definitivamente não é cristão. Nós temos, ao longo dos séculos, aquilo que já foi definido efetivamente como a identidade da fé cristã, né? Quando você foge de porque qualquer outro conhecimento, o apóstolo Paulo vai chamar de rudimento. Por exemplo, vamos tratar, nós somos batistas, a nossa igreja é batista, eu sou batista, nós somos batistas. A fé batista ensina que o batismo deve ser por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se o batismo é ou não por imersão, isso não define a fé cristã. Define se você é batista ou não. Se você é batista, você entende que o batismo é por imersão. E só deve se batizar pessoas que já alcançaram a idade da razão e que possam livremente confessar Jesus Cristo como Salvador. Cremos também que o batismo é para te ligar à comunidade local. Por isso o rebatismo. Então, você está ligado à comunidade local. A rigor, qualquer igreja batista deveria pedir o batismo de outros irmãos. Não pedimos porque nós estamos filiados, ligados a uma convenção e fizemos um pacto de cooperação. Diante disto, pressupõe que todas as igrejas que estão filiadas à Convenção Batista Brasileira
comungam da mesma doutrina, não é? Pelo menos em tese. Pelo menos em tese. É assim. A partir desta primícia, nós então aceitamos carta de transferência. Observe que eu estou entrando nos meandres daquilo que nos define como batista, metodista, luteranos, anglicanos. Isso são rudimentos da fé. Não interfere na salvação. Se alguém é batizado ou não, mas se crê em Jesus Cristo como Salvador, vai para o céu. Mas, não foi batizado. O ladrão na cruz não foi batizado, foi para o céu. Né? Poderoso isso aí, hein, pastor? Então, assim nós vamos definir. E isso não... Agora, essa ideia, assim, doutrina de homens, eu acho que não... Essa questão doutrina de homens, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não significa, por exemplo, que os irmãos presbiterianos que batizam por aspersão, que o batizar por aspersão é uma doutrina de homem e que o batizar por imersão é uma doutrina de Deus. Né? É uma interpretação que o povo batista dá do texto sagrado, mas é uma interpretação que não interfere na salvação. Agora, se nós, os batistas, ensinássemos que não existe a Santíssima Trindade, aí sim, é uma doutrina que interfere na salvação. Quem são os cristãos, pastor? Rapidinho, assim, ó, só para... Porque eu acho que essa pergunta aqui, dessa pessoa, desse irmão, né, que trouxe a pergunta, ela está muito sobre como diferenciar. Eu acho que ele quer entender de uma forma prática, como talvez já fique fácil de entender o que não é batista. Então, acho que isso ajuda. Mas fala assim, tenta falar para a gente, assim, de uma forma bem objetiva, o que é ser cristão e o que é ser batista. Primeira coisa é o seguinte, quando alguém... Ser cristão é aceitar que você é um homem, uma pessoa pecadora, na essencial, que você esteja comungando a fé. Isso significa dizer que quando Deus salva alguém, quando alguém se torna um cristão, ele não pode ser um cristão isolado, sozinho. Dentro de casa. Ele. Não. A fé cristã pressupõe, né? Me identifico com o modo de pensar, com a mais difícil delas, de cumprir com exatidão, é o amor. E por último, mas não menos importante, porque esse verso dá para a gente o ânimo da gente enfrentar as impossibilidades da vida. Porque a gente sabe que diante de todos os desafios da vida, nós temos um Redentor, que nos redime das nossas aflições, das nossas dificuldades, das nossas impossibilidades, das nossas incapacidades, né? E Ele já pagou o preço pela nossa redenção em tudo e em todas as coisas da nossa vida. E que, de fato, Ele se levantará sobre nós diante das mais difíceis adversidades da vida. Então, esse versículo é o meu versículo ministerial que eu carrego no meu coração e na minha vida, e sempre quando alguém pede para me recitar um versículo de cor, eu logo recito: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Também tem um hino do cantor cristão que o pastor mais gosta também, qual que é? O hino do cantor cristão? Passarinho. Não, mas não precisava cantar. Flores querem cantar. Muito bem. Queria convidar o irmão Carlinhos, que contribuiu com uma pergunta aqui, para ele orar para a gente encerrar. A gente tem um lanche gostoso para quem está aqui, que a gente gosta de comer juntos, né? E vem cá, Carlinhos, para você poder agradecer a Deus por essa oportunidade, pedir a Ele que nos leve em paz. Oremos. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor, a Deus, por esses momentos que passamos aqui. Muito obrigado, Deus, pela expertise do Teu servo, que busca com afinco, ó Deus, conhecer as Escrituras, conhecer aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Que o Senhor continue abençoando a ele e também a igreja que o Senhor colocou nas suas mãos, para que ele conduzisse, obviamente, embasado naquilo que o Senhor deseja para ela. E que seja assim, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigada a todos que estão aqui e a quem acompanhou pela internet. Nosso carinho. Seguimos com o mês de agosto, ainda temos domingo, dia 23, culto, estando em obras. E no último domingo de agosto também estaremos aqui tratando com este tema, com a irmã Andréa Ramos.